Vai, vamos nessa? Vamos. Entrou, hein? Só você Vambora. por enquanto. Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na live Futuro da Indústria, uma organização da área de eventos e comunicação da Findes. Hoje é um dia super importante para a gente. É um dia de que se comemora o Dia da Indústria, mas ao mesmo tempo a gente está num momento de muita reflexão. Então essa reflexão é super importante, da crise que estamos vivendo, uma crise mundial. E a ideia aqui, a gente tem um convidado super especial, é o Joseph Tepperman. Ele já fez exposições com a gente, palestras com a gente, vai falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, como é que ele está vendo esse futuro do trabalho e as questões de carreiras, dada agora essa pandemia. Mas antes de introduzi-lo, eu queria falar uns três apontamentos aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, assim, é com muito orgulho que eu estou aqui participando, é a minha primeira live aqui, e acho que isso é bacana. A indústria é um segmento importante, é um segmento também importante para o Espírito Santo. Ela tem uma representatividade na economia do Espírito Santo, muitas vezes maior e comparado a outros estados, bem maior do que outros estados do Brasil. Acho também importante assinalar, a gente conversar um pouquinho depois sobre inovação. A indústria claramente é o segmento que ela promove a inovação, ela faz a difusão da inovação, de tecnologias, e a gente teve aqui ano passado o lançamento do nosso Findes Lab, que é um hub de inovação. Então a gente vai depois talvez falar um pouquinho a respeito disso, porque mostram a direção para que onde a indústria está indo. Ela precisa de inovação, sempre foi assim, mas tendo agora essa pegada de um hub de inovação bem bacana construído aqui na nossa cobertura. E por fim, algo que todo mundo aqui da federação já me conhece e sabe que eu falo a respeito, a Federação das Indústrias tem um papel muito relevante com relação ao desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Dia 12 de junho, agora, farão 60 anos de uma seminal reunião em Linhares, onde a Federação das Indústrias, presidida pelo Américo Buarque, foi lá organizar um seminário sobre o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Então, a Federação das Indústrias, desde o início do desenvolvimento econômico capixaba, ela participou ativamente, desde o seu início, ela participou ativamente na construção da sociedade capixaba, no desenvolvimento da economia capixaba. E eu acho que isso é bem bacana, porque você tem um propósito, você tem uma convicção de que você está aqui, nesta federação, para ajudar a sociedade capixaba, para desenvolver a economia capixaba, e principalmente através da indústria. Então, acho que esse é um grande legado aqui. A gente recupera muito esse papel na gestão atual, a gente faz isso de uma maneira intensa nas suas diversas áreas, e acho que lá no final, depois que a gente voltar a assistir a palestra do Joseph, já poder bater um papo também, vendo como é que a gente vê o futuro da indústria do Espírito Santo e ver um pouquinho o futuro do trabalho da indústria e do trabalhador em particular. Acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho, Joseph. Acho que às vezes você nem precisa um pouco de comentário, né, do seu currículo, a sua participação. Você tem um livro que causou aqui bastante interesse, acho que no Brasil em geral e no Espírito Santo em particular, que é o Anticarreira. Eu não me engano, foi ano passado que a gente fez isso, né? No ano passado que a gente fez essa palestra. E a ideia aqui é a gente ouvir um pouco você, falar sobre o futuro do trabalho, o fim do emprego, do desemprego, a gente pode trocar algumas ideias aqui. Então, acho que é isso. Vamos em frente, vamos aprendendo aí. Joseph, com você. Muito obrigado, Marcelo, pela introdução. Para quem está assistindo a gente agora ao vivo, eu estava comentando com ele que eu estou animadíssimo para conversar com o Espírito Santo e com a Findes. A tela está compartilhada adequadamente aí? Sim. Legal. Posso começar, né? Pode começar. Então, falando em Espírito Santo, é um estado que eu tive o prazer de conhecer, acho que já tardiamente, em 2015, através do Fórum da Liberdade e Democracia, no Instituto Líderes da Manhã. Eu estava hoje fuçando minhas fotos do celular e consegui encontrar essa de 2015, então agora já faz 5 anos que eu comecei a me apaixonar pelo estado. Essa já é uma foto de uma corrida matinal pós a minha palestra e a entrevista que eu dei
no Jornal da Manhã na última ida, que eu acho que foi em agosto de 2019. E aqui, para quem conhece a Wine, fui convidado pelo Rogério Salum para tomar um vinho depois do evento, que foi muito agradável. E aí eu tirei uma foto da adega dele para me inspirar, para um dia ter uma adega dessa em casa também. Então, eu sou um apaixonado pelo estado do Espírito Santo. Cada vez que eu vou, eu aprendo mais sobre o estado, sobre os negócios que existem por aí, sobre as pessoas e volto mais encantado. Tendo feito essa pequena abertura, vamos para o tema do nosso papo, que é anticarreira, o futuro do trabalho e da indústria. Vou pedir, Marcelo, para você ler essas 5, 6 linhas aí. Pode ser? Vamos lá, pode ser. Se a vista deixar, vamos lá. Vocês ouviram falar muito nos próximos anos em desemprego tecnológico. Novas descobertas de meios para economizar o uso de mão de obra superam o ritmo em que encontramos novos usos para essa mão de obra. Em breve chegaremos a um ponto, muito antes do que imaginamos, em que as necessidades econômicas serão satisfeitas e preferiremos dedicar nossa energia a propósitos não econômicos. Eu não sei se Deus me livre ou tomara, ou uma mistura dos dois, né? Que a gente possa trabalhar um pouco menos do que a gente trabalha hoje. Mas mais para frente a gente volta nessa frase. Já que estamos falando sobre trabalho, acho que é legal a gente definir o que é trabalho, né? Sei que muitas pessoas já viram que a origem da palavra trabalho, eu gosto de ir para a origem das palavras, a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura, representado por essa imagem. Então, talvez por isso aqui no Brasil tem tanta gente que ainda enxerga e se conecta com o trabalho de uma forma com sofrimento. Meu convite é que deixe para trás essa origem da palavra e se conecte com o trabalho de outra forma. Na física, trabalho é força vezes distância, né, representando uma forma gráfica como essa imagem ou essa. Eu gosto dos tempos modernos, né, que o Charlie Chaplin saía lá da linha de produção quase como uma máquina. E quando coloca no Google Work, uma das primeiras imagens que vem é essa de construção, né? Essa que eu convido todos a começarem a se conectar com o trabalho dessa forma mais ligada à construção, a transformar o mundo. E a definição que eu mais gosto de trabalho, eu aprendi com o Gary Bowles. O Gary, ele é o chair do futuro do trabalho da Singularity University. É um cara que nos últimos anos eu me aproximei cada vez mais. Hoje a gente é bem próximo, amigos. E eu ouvi dele que a gente trabalha para gerar resultados. Como? Resolvendo o problema de alguém. Através de tarefas, usando as nossas habilidades. Aí eu já vou dar um spoiler. Tarefas são as coisas repetitivas. E essas são as que estão sendo automatizadas cada vez mais. Porém, as pessoas continuam tendo problema e a gente continua tendo habilidade para resolver o problema das pessoas. E aí, por que dá tanto medo do futuro, né? Eu gosto de trazer esse slide com o nosso cérebro, com essa bolinha vermelha representando a nossa amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é responsável, é o nosso cérebro primitivo, e ela é responsável por jogar adrenalina quando a gente sente medo. Por razões evolutivas, essa adrenalina faz com que a gente possa lutar contra as ameaças, ou se for impossível lutar, usar a adrenalina para correr dessa ameaça e se salvar. Hoje em dia, o que a gente enxerga como ameaça, e a descarga de adrenalina vem muitas vezes desse medo das máquinas substituírem a gente, né? E aí, é curioso, porque no dia 1º de maio foi Dia do Trabalho, a gente fez o Unity Day, pela primeira vez, o Unity Day no Dia do Trabalho, e ressignificando o Dia do Trabalho para um dia do amor ao trabalho. Eu encontrei essa imagem de umas primeiras manifestações nos Estados Unidos, na década de 1880, em que o medo das pessoas era de morrer de tanto trabalhar, porque eles trabalhavam mais ou menos 100 horas por semana, 16 horas por dia, 6 vezes por semana, e trabalhavam como máquinas. Então, o medo era diferente. E hoje em dia,
quando eu mostro que robô e é muito curioso. A gente está no... Quer que eu fale? Joseph, deu uma travada aí no seu vídeo, eu acho. A gente está ouvindo um pouco travado. Robotizado. Acho que se puder passar, acho que não sei se o vídeo travou aqui um pouquinho. Enfim. Ele está reclamando a qualidade da conexão. Sim. Acho que a conexão dele. Só espera, acho que tá falhando um pouquinho a voz dele, né? Só pra gente tentar segurar e acertar. Como é que tá aí? Joseph, parece que a sua internet aí que não está nos ajudando. É o que eu me informo aqui na minha turma. E agora, pessoal? Bom, gente, está tendo um probleminha aqui com relação à conexão com o Joseph. A gente já vai tentar acertar isso. Acho que assim, só para a gente continuar aqui, não perder o embalo, o Joseph traz aí uma coisa interessante que é um pouco as tarefas, né? Aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro. A gente está, na verdade, são essas tarefas que tendem a ser automatizadas, robotizadas. Mas, assim, é uma questão muito complexa para nós, economistas, assim, a gente saber quem que vai ter, assim, quais são aqueles que vão se dar bem, né, porque tem uma capacidade, uma habilidade maior para interagir com esses robôs, e aqueles, na verdade, uma boa parte da sociedade talvez não tenha as habilidades necessárias para poder gerar resultados e pensar nos problemas. Acho que é um pouco, a gente está muito ainda, tem diversas teses a respeito disso, e a gente está tentando entender melhor esse mundo novo do trabalho. A gente consegue voltar com ele? Está tudo certo. Vamos lá. Live é isso, gente. Live é ao vivo, a gente faz parte, não tem problema nenhum. O importante é fazer, com propósito. Acho que o Joseph travou, né? Ele caiu? Bom, Joseph volta. Então, agora eu vou ter que me virar nos 30. Não, nos 50, né? Que eu tenho 50. Vamos lá. Bom, gente, vamos tentar falar um pouquinho enquanto o Joseph recupera aqui a ideia. Acho que tem dois pontos que o Joseph também traz assim que é bem interessante. Primeiro, a gente também tem esse costume de olhar a etimologia da palavra e entender de onde veio a origem. Então, às vezes, assim, a gente está num mundo de trabalho hoje em dia muito diferente, né? Todo mundo está trabalhando em home office, todo mundo não sabendo lidar com as quantidades de horas de trabalho, mas se a gente olhar para a história do trabalho, olhar para a história da industrialização mundial, na verdade, já se trabalhou muito mais, né? Então, acho que isso é muito relevante ter esse conhecimento histórico. Então, cheguei. Acho que o José voltou. E vamos lá, eu estava aqui tentando pegar um dos seus pontos com relação à questão das tarefas rotineiras e que são robotizadas, mas toca o barco aí, vai você. Legal. Sabe que você está me ouvindo, né, Marcelo? É interessante, né? A gente fez o Init Day no dia 1º de maio, foi um evento de 4 horas e meia. A internet da minha casa é uma internet muito rápida. Normalmente eu uso um aplicativo que chama Fast para ver a velocidade. É algo entre 350 e 400 megabits por segundo. Ela é muito rápida. E funcionou no dia 1º de maio. Por sorte, ele caiu 2 minutos no começo,
e depois ela voltou e funcionou super bem, com várias pessoas espalhadas. Não sei o que aconteceu hoje, e é algo que foge completamente do nosso controle, do meu controle. Não sei se é porque é feriado em São Paulo, se tem muita gente em casa, se estão vendo Netflix. Realmente não tenho ideia. Estou aqui pensando alto junto contigo. Mas mesmo com uma internet extremamente rápida, fibra, com o melhor roteador que existe, a gente acaba tendo essa interferência e precisa se virar nos 30, né, no meio da live. Você pegando a linha de raciocínio, ou seja, adaptabilidade, que me perguntam muito quais são as habilidades mais importantes hoje em dia. Adaptabilidade é a principal, capacidade de agir vem junto, em vez da pessoa travar. E aí é super interessante que muita gente fica querendo adivinhar qual que é o novo normal, né? Será que não vai ter nunca mais evento, porque agora dá para fazer tudo online, ao invés de pegar Uber, sala de espera, check-in, avião, desce, pega um V1 aí em Vitória, vai pro hotel, faz... É um baita tempo, óbvio que é muito mais fácil e rápido logar e começar a falar para quem está em Vitória, bom, quem está em qualquer lugar do mundo, porque está transmitindo pelo YouTube. Mas essa caída de conexão já mostra para a gente que talvez não seja esse o novo normal, que talvez faça sentido a gente estar face to face, porque não cai o Wi-Fi. É um troço interessante esse, né? Então, seguindo o raciocínio, estava comentando, quando eu mostrava esse robô, até antes da pandemia, muita gente ficava assustada. Nossa, como é que vai ser? Não dá para ir contra esse robô, não dá para lutar, força de trabalho e tal. Pois é, mas hoje em dia a Boston Dynamics está usando algo que botava medo na gente para ir para as áreas, por exemplo, dentro dos hospitais onde tem gente doente, você não vai se infectar, né? Os enfermeiros, os médicos, etc., vão poder se movimentar em áreas de risco. A mesma coisa, os warehouses, né? Tanto a Amazon como o Alibaba usam essa movimentação com inteligência artificial. E as pessoas falavam, mas e os empregos? Bom, a gente tem que cuidar das pessoas, não dos empregos, porque esses empregos nos Estados Unidos e na China, a gente já vai mostrar dados, ninguém sentia falta de estar trabalhando nesses warehouses. E hoje em dia, ainda bem que essas cargas estão se movimentando de uma forma automática, porque a gente não precisa de milhares de pessoas com alto risco de contaminação trabalhando lado a lado, carregando caixa. By the way, a propósito, essa mesma tecnologia é usada hoje já no aeroporto da China para checar a temperatura das pessoas e ver se as pessoas estão usando máquina. Mesma coisa a gente reclamava até recentemente, né? Nossa, tá todo mundo dentro da tela do celular, né? A tecnologia afasta a gente. Hoje em dia, a gente está fazendo algumas degustações. Essa foi de saquê, né? Sábado à noite estamos numa confraria com uma agenda de degustações. No sábado, esse agora, mais recente, há 2 dias atrás, foi com vinho. Essa do saquê já faz uns 10 dias. São 16, 20 famílias se encontrando, aprendendo e se conectando graças à tecnologia. Isso daqui foi o Dia das Mães. Minha mãe ainda aprendendo o que fazer com o celular, começou de ponta cabeça, mas logo ela conseguiu estar no jeito certo. E aproximou muito a gente. Ao invés de estar cada um no seu celular dentro de um restaurante, estava cada um na sua casa seguro e conectado e próximo. É uma coisa o carro autônomo, né? Nossa, o que vai acontecer com os empregos do carro autônomo quando ele vier? E aí a gente já vê hoje os carros autônomos fazendo entrega e protegendo as pessoas, né, de se encontrarem e terem o risco de passar o corona uma para as outras. Então vamos falar dos países que mais usam robô. Fiz uma pesquisa no site do IFR, né, International Federation of Robotics, acho que ainda não saiu os dados de 2019, a última vez que eu chequei foi umas 3, 4 semanas atrás, tinha saído de 2018. E a Coreia é um dos países relevantes, né, do ponto de vista de população,
que mais é robotizado. Singapura, acho que está na frente da Coreia, mas é uma população de 6 milhões de pessoas. Aí eu resolvi não colocar aqui, porque acho que atrapalha um pouco a nossa análise. A Coreia tem 710 robôs a cada 10 mil trabalhadores. A Alemanha também, muito robotizado, 322 a cada 10 mil trabalhadores. O Japão, estive no Japão há 1 ano e meio atrás, já vamos ver isso no gráfico, muito robotizado, né, e muito pouco desemprego. 308 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Estados Unidos, com uma população muito grande, mais de 300 milhões de pessoas, 200 robôs a cada 10 mil trabalhadores. A China, com quase acho que é 1,35, se não me engano, fala quase 1,4, ela tem 97 robôs a cada 10 mil trabalhadores e falou que nesse ano vai ser top 10, é mais do que 132. Marcelo, o Brasil, quantos robôs a cada 10 mil trabalhadores? Tá bom. Mas acho interessante. Vamos ver o que o dado diz no Brasil. Vamos ver o que vem. 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Uhum. Numa média global de 85. E aí eu pergunto, você vai comprar um livro, né, obviamente, anti-carreira, que todo mundo que está lendo está gostando. Pergunto qual dos dois você tem mais medo. Você tem medo disso? Ou se o que você tem medo é disso daqui? Acho que vai entrar outra tela. Eu não sei se vai filtrar outra tela ou não, mas assim, eu não tenho medo, assim, eu acho que assim, essa é uma discussão super complicada. Isso aqui agora entrou a tela, agora eu vi a imagem. Entrou, né? Complicado, né? Você fala, caramba, se eu pedir, será que vai chegar? Assim, não sei. Nessa pandemia, os pedidos que eu tenho feito em casa têm chegado, mas assim, ainda não contei com nenhum caso emblemático, não. Mas é verdade que isso acontecia muito. Acho que tem que. Mas assim, certamente, inteligência artificial, ela veio para entrar na nossa vida para ajudar, mas a gente tem que pensar um pouquinho se ela acessa todo mundo de uma maneira igual, né? Acho que essa é a discussão bacana. Mas enfim, por enquanto não tive medo das entregas, não. E também não tenho medo de robôs. Então, tô ansioso para ver. Eu tenho medo dessa falta de uso de tecnologia. A propósito, a gente está com as entregas atrasadas do livro anti-carreira para o Rio de Janeiro. Alguma coisa aconteceu no Correio de lá. Então, vamos lá. PIB per capita, né? Desses países que eu trouxe, que são muito robotizados, e do Brasil. O Brasil, acho que é uma boa comparação com China, né? Uma média comparação, porque a China tem uma população 5 vezes maior, mas acho que é boa, ainda assim. O Brasil tinha um PIB 7 vezes maior do que a China, né, em 1990. A China está se robotizando e usando muito mais inteligência artificial que a gente. Eles passaram a gente em PIB per capita, ajustado a poder de paridade de compra. Tá? Então não dá para falar, não, mas é ajustado a poder de paridade de compra, passaram o PPP. Eles já estão na nossa frente, acho que vão deixar a gente comendo poeira. Esse dado da Alemanha eu acho interessante, porque a Alemanha em 1990 já estava na nossa frente em relação ao nosso PIB de hoje em dólar. E eles continuaram crescendo. Estados Unidos já estava na nossa frente, hoje é 4 vezes maior o PIB per capita. Japão, praticamente 3 vezes maior. Coreia do Sul era muito próximo a gente. E eles não têm medo de abraçar a tecnologia e de inovar e de trazer robotização e inteligência artificial e estão também muito na nossa frente. E aí talvez tenha gente pensando, bom, o desemprego deles deve ser muito maior, deve ter muito mais gente desocupada, né? E aí eu fiz análise ex-Covid, tá? Porque o Covid bagunçou tudo. Eu entendo que os sistemas, eles normalmente voltam a um ponto de equilíbrio pós um estresse. Não sei daqui a quanto tempo isso vai acontecer, mas olha só, o Brasil tem 12%, 13% mais ou menos de desemprego. A China, a Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, todos eles abaixo de 5%, que é considerado pleno emprego, mesmo usando muito, muito mais robô do que a gente.
E aí aquela frase que eu pedi para você ler, que tem muita gente que provavelmente pensou que era uma frase de hoje, né? Falando que muito possivelmente nossos netos vão estar com necessidades econômicas satisfeitas e vão usar a energia a propósito não econômico. É um texto do Keynes que chama Uma Possibilidade Econômica para os Nossos Netos. Ele escreveu em 1930 e cada vez a gente ainda trabalha mais. Então eu espero que daqui para frente a gente possa usar a inteligência artificial e os robôs de uma forma inteligente para que a gente possa trabalhar um pouco menos. E, bom, por esses dados que eu apresento aqui, quem está gerando desemprego não é robotização. Tem um amigo também, um cara que eu conheci via Singularity University, ele chama Zé Cordeiro, ele fala que ele tem muito mais medo da estupidez humana do que da inteligência artificial. Então, eu deixo essa frase, essa provocação. Já que o futuro ele vem independente da gente escolher, né? E os outros países estão abraçando o futuro, costumo falar que a gente tem que escolher nossa lente, que existem 4 opções. A primeira é usar uma lente de ser passivo e reclamar, tem muita gente que faz isso. A segunda lente é de reagir e correr o risco de chegar atrasado. A terceira é ser proativo e abraçar as mudanças. E a quarta é criar o próprio futuro, né? Então a gente está falando de futuro da indústria, que já fica um pouco de que o que a gente tem que ter sempre em mente, a lente a ser usada aqui é a que dá mais trabalho, é a que tem mais risco, é que as coisas dão errado antes de dar certo, é usar a lente e a mentalidade sempre de criar o próprio futuro. Então, já falamos de trabalho, falamos um pouco de futuro, vamos falar de carreira, né? E aí, para falar de carreira, Marcelo, acho que você estava naquele dia que eu fui pessoalmente no Espírito Santo, eu gosto de chamar o Aurélio, né? Quando eu estava escrevendo o livro, eu nunca tinha visto em nenhuma palestra, em nenhum artigo, nenhum livro, o significado da palavra carreira. Eu senti a necessidade de dar um Google para ver qual que era a origem da palavra. E carreira vem do latim carraria, quer dizer um caminho estreito. E nesse momento eu tive um clique muito grande. Eu falei, puxa, a maior parte das pessoas, e aí de um ano para cá, um ano e pouco desde que eu descobri o significado da palavra, eu venho testando. E já testei com milhares de pessoas nas palestras presenciais, nas palestras online, em almoço, em reunião. E até hoje não teve nenhuma pessoa que falou, não, eu já tinha ouvido falar do significado. Então, isso não estava no radar de ninguém. Meu clique foi, mesmo as pessoas não conhecendo o significado, se comportam como se soubessem. Seguem um caminho estreito e o mundo está mudando muito rápido. Em alguma das mudanças, essas pessoas ficam para trás e ficam algumas desesperadas, porque não participaram da vida de uma forma ampla. E o mundo mudou, caiu uma barreira nesse caminho estreito que ela estava seguindo, né? Eu trago a foto aí do Wiktionary. Isso era uma carreira. Alguém já abriu esse caminho, alguém já passou por ele tem começo, meio e fim, e ele está pré-determinado. E a gente já está mais do que claro que o mundo não é assim, o mundo não é linear. E aí eu digo que tem 2 tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que estão em transição, e quem está ouvindo agora que não está em transição, estará em transição. Porque uma dessas 4 coisas acontecem numa velocidade mais rápida ou mais lenta. Ou a empresa vai quebrar, ou vai ser demitida, ou vai pedir demissão, a empresa vai ser vendida. Aí deve ter gente pensando, putz, mas eu sou empresário. A empresa vai ser vendida, mas eu vou ficar rico, ou tenho stock options, ou sou sócio dessa empresa, ou já tenho independência financeira, tenho outras fontes de renda. Deixa eu contar. Rico ou pobre, você vai sentir um vazio. Como é que eu sei disso? Porque há 15 anos que eu recebo pessoas na sala de entrevista e que as pessoas que estão em transição, elas, se estavam participando da vida de uma forma estreita, a grande maioria, para não falar 100%, quase 100%, vem falar de um vazio muito grande, de tentar buscar significado e propósito. E aí eu devo estar pensando, estou vendo, tem 100 pessoas assistindo ao vivo agora. Pô, Findes,
por que vocês chamaram o Joseph, né? Estamos aqui querendo ter boa notícia, né? Tá trazendo alguém trazer má notícia, que eu vou sentir um vazio de qualquer forma. Eu trago o antídoto, pode ficar tranquilo. No livro tem muito mais antídoto. Aqui eu trago alguns, porque a gente combinou de fazer um bate-papo conciso. Lifelong learning, o primeiro antídoto. Tem que estudar todo dia. Eu falo que é junto com o pãozinho com manteiga, aqui em São Paulo é média que a gente fala, quando vai na padaria, o pãozinho com manteiga é uma média. Como chama aí no Espírito Santo esse cafezinho com leite? É média, né? Lá no Rio Pingado, eu sou um dependendo. carioca que também me apaixonei pelo Espírito Santo, então estou aqui há 3 anos, mas o nome daqui eu não sei exatamente. Minha mãe é carioca, eu me confundo com as palavras de São Paulo e do Rio. Eu nem sei se em São Paulo é pingado ou é média. No Espírito Santo deve ser algo parecido. Eu falo pãozinho com manteiga, café com leite, inclusive o café do Espírito Santo maravilhoso, que eu ganhei bastante quando eu fui aí da última vez, incrível. Lifelong learning junto. E aí, não vou ler o slide inteiro, mas tem muita coisa para fazer fora das formalidades, né, de faculdade, de pós-graduação, para aprender, e eu uso todas essas. Segundo antídoto, tem que ter um plano A e tem um plano B. E aí teve um cara, Marcelo, e turma que está assistindo a gente, que me mandou um e-mail, acho que é um ano mais ou menos, falou: Joseph, mas meu plano B não está dando certo. E aí minha resposta foi: mas o alfabeto tem 26 letras. Por que você parou no B? Tem que ter um plano C, D, E, F, até Z. Enquanto você não tiver um plano Z, não está completo. E a propósito, depois pode ter a linha, a B linha, a C linha. Por exemplo, um piloto de avião, e é tudo isso. Então, ele é palestrante, ele é esgrimista a nível olímpico, ele é dono de empresa de cerveja, ele é conselheiro e dessa empresa de aérea, né, de voos de private jet, de privado. Ele também é piloto de avião e ele tem uma voz diferente e ele é vocalista de uma banda chamada Iron Maiden. Se por acaso, estou até batendo aqui na madeira, se a voz dele um dia falha, ele não vai ter problema porque ele já está participando da vida de outras formas. Se vem uma pandemia e não se pode colocar 50, 100 mil pessoas juntas em um lugar, ele também não tem problema, porque ele faz um monte de outras coisas. Terceiro antídoto, para com isso do meu diploma. Muita gente fala: olha, Joseph, eu tenho 2 mestrados e eu estou sem trabalhar. E aí eu falo: bom, um deles talvez você pudesse trocar por milhas, pegar um voo, e o outro, acho que de uma forma assim, bem figurativa, né? Ou para você entender o quanto você não deve olhar para o passado, talvez valha a pena você rasgar, porque acho que você vai se libertar, uma forma libertadora de você olhar para o passado e achar que seu diploma vale muito, e você tem mestrado e vale muito. Quem faz as coisas é você. E se você acabou de sair da faculdade, da pós-graduação, do mestrado em dezembro de 2019, e o mundo já mudou completamente em 2020. É um mundo que está sendo de uma forma diferente e vai ser de uma forma que a gente ainda não tem ideia. Então, o que você aprendeu, parabéns, mas eu trago a imagem do Monza, né? Que em 1994, eu lembro que meu pai comprou um Monza e foi assim um acontecimento na família. E aí eu procurei uma foto de como é que está um Monza hoje em dia. Ele está assim, era um carro luxuoso na época, importante, caríssimo, assim. E isso é um Monza hoje. E as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, elas se formaram ou entraram na faculdade mais ou menos em 95, 96, 94. Então, quem está uma idade, não é nem gente que está avançada, assim, está entre 45 anos de idade, mais ou menos. Isso é o diploma. Está completamente desatualizado. Eu deixo uma pergunta que eu aprendi no livro da Carol Dweck, né, daquele livro que chama Mindset.
ela fala: você acredita no seu diploma ou acredita que você é capaz de fazer qualquer coisa? Não preciso nem dizer que a minha preferência é que, se você acredita no lado esquerdo, para com isso e vai para o lado direito. Quarto antídoto. Pensa na imagem mais compartilhada da história. E aí, Marcelo, não tenho a menor ideia se essa foi a imagem mais compartilhada da história ou não, mas eu sei que eu recebi ela muito. Que o Uber é a maior companhia de táxi no mundo, não possui veículo. O Facebook é o provedor de mídia mais popular. O Alibaba é varejista, um dos mais valiosos, e não possui inventário, né? O Airbnb é provedor de hospedagem, não possui imóveis. O que essa imagem não contava, que é um olhar que eu trago, é o seguinte: aproveita a crise, porque todas essas empresas, a maior parte delas, elas cresceram muito e elas existem por causa da crise. O Uber, por exemplo, não teria motorista. O Uber passou a existir em 2009, né? Foi criado em 2009, quando estava rolando uma crise muito grande, muita gente disponível para dirigir seus próprios carros, querendo fazer uma renda adicional. O Airbnb não existiria e não teria host. Não sei se você já ouviu essa história, Marcelo, e as 102 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo. Airbnb quer dizer airbed, né, colchão de ar, and breakfast. E o pessoal que morava lá, o fundador, eles tinham um apartamento em São Francisco, eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Ia rolar um evento lá em São Francisco, falaram: putz, vamos oferecer dormirem na sala do nosso apartamento, usando um colchão de ar. A gente oferece café da manhã no dia seguinte e vamos ver se alguém topa fazer isso. Virou o Airbnb, que todo mundo sabe o que é hoje. Bitcoin, que é algo muito grande, não teria nascido. Ele nasceu no final da crise de 2008, ou no final de 2008, naquela crise em que o governo americano estava imprimindo dinheiro sem parar, e uma pessoa, um grupo de pessoas falou: isso está errado, o Estado está fazendo dívida para que o povo americano pague as empresas que faliram, deixa eu fazer uma moeda deflacionária e descentralizada. E eu aprendi há 3 semanas atrás: o Alibaba cresceu demais com uma outra epidemia. Eu não sabia disso. Aprendi recentemente. Então, eu costumo falar que, se está tudo em ordem, e ordem é bom, mas se está tudo em ordem, e pode ser que tenha muita gente ouvindo a gente aqui hoje, fala: não, as coisas estão em ordem para mim, por sorte meu setor não foi afetado, eu fui menos, está tudo em ordem. Crie pequenas crises, porque a ordem vai te deixar frágil. Não é bom topar a ordem. Quinto antídoto: respeita a nossa ancestralidade. Por quê? Eles não ficarem na caverna esperando alguém resolver o problema deles. Acho que, por um respeito a eles terem saído da caverna e ter ido resolver o problema, a gente tem que, ao invés de ficar reclamando dentro das nossas cavernas que o mundo está mudando muito e que a China é muito competitiva, a gente tem que ir para frente e lembrar que a gente é empreendedor e criativo por natureza. Não sei em que momento da história se colocou na cabeça da humanidade que, se alguém não der emprego para a gente não tem capacidade de trabalhar. Eu convido todo mundo a riscar a palavra desemprego do dicionário. Está, inclusive, escrito no livro Anticarreira. Falando entre carreira e carreira, já que carreira é caminho estreito, naquele dia que eu vi o significado da palavra carreira, me deu um clique que carreira é o problema, o caminho estreito é o problema. E tudo que eu proponho no livro é o contrário da carreira. É uma mentalidade que eu criei, uma nova palavra, já que ela não existia, que é a anticarreira. E a anticarreira, cada um tem a sua. Fico imaginando pessoas ligadas ao FINDS e ao IDEIES. É assim que pronuncia, Marcelo? IDEIES. Não, a gente tem Instituto... muitas ideias, mas é IDEIS. O nome é IDEIS mesmo. IDEIS. O IDEIS é de Industrial do Espírito Santo. Finalzinho dele. Eu acho que a turma que está nos ouvindo, eu fiquei pensando que um exemplo de anticarreira é fazer mentoring, participar de conselho consultivo, fazer trabalho voluntário, participar da crowd economy, transformar a hobby em dinheiro, ensinar o que sabe. E também ter o trabalho que eu coloco aí entre aspas, que é principal, porque talvez você está hoje dedicando mais tempo e energia, mas os outros vão andar na paralela e eventualmente eles vão
fazer com que o seu trabalho, que você chama de principal hoje, perca o sentido mais para frente. E eles continuam existindo, mas deixa de ser o principal. Imagino que tem gente perguntando como é que dá para fazer isso. Eu trago a figura do T. Você tem que pensar num T e virar o pente. Então, olha só. Aqui na base do T, e esse é um conceito que vem da década de 90, que a gente adaptou de um analista de TI, por exemplo, que antes só sabia TI, era especialista, e se cobrava dele que ele subisse, que ele tinha vindo na vertical para baixo, sobe e percebe que existe muito conhecimento aberto e desce novamente, transforma, num pi, e vai entender um pouco da área que você atende. Se você é de tecnologia e serve a área de marketing ou área de finanças, você tem que virar alguém que entende bastante dessa área também. E se você é de tecnologia e atende 3 áreas, transforma num M e depois transforma num pente. Então, esse conceito de lá de trás, falando nas funções dentro da carreira, o que eu sugiro é que você que está nos ouvindo seja muito bom em, vou chamar de uma carreira, né, daquele caminho estreito, e quando já for bom, volta e procura algo que você também se interesse e aprofunda, e vira alguém muito bom nisso. Depois, a terceira perninha, a quarta, e aí infinitas perninhas. Então, essa é uma representação gráfica da anticarreira. E talvez as pessoas estejam falando, mas meu nome não é Bruce, o cara é esgrimista, o cara é cantor, é piloto de avião, não sei o quê. O meu também não é. E aí eu digo, participo da Crowd Economy, o apartamento que eu morava está no Airbnb. Quem for do Espírito Santo ou de outros lugares, vier para São Paulo, colocar aí Rua Helena, vai ver minha foto com a Marcela, a gente é super host. Eu realizei o sonho de comprar um Mini Cooper há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e coloquei ele na Crowd Economy. Eu falei, só a responsabilidade de pagar IPVA seguro e manutenção é minha, o resto, quem quiser usar, aluga na MUBI. Eu fui convidado há uns 8 anos atrás para compor o conselho consultivo do curso de administração da FAP. Esse é um trabalho pro bono. Eu presido hoje o Instituto de Formação de Líderes, que é o instituto irmão do Líderes do Amanhã. Eu sou investidor dessa Food Tech, que faz sucos funcionais. Quem quiser ouvir um podcast, já tem 15 episódios, chama Carreira e Anticarreira, já está tendo entrevista. De uns anos para cá, virei palestrante, virou uma perninha forte da minha anticarreira. Essa foto do Init Day também, compositor de experiência. Escrevi o livro, foi um dos projetos mais difíceis da minha vida, e que mais prazerosos também, porque dia sim, outro também, tem alguém postando em alguma rede falando que leu o livro, que foi transformador. A propósito, o livro a gente vai sortear alguns, né? Vocês vão sortear, eu vou sortear também no final. Mas quem não for sorteado e quiser ler o livro, a versão digital, e falar, putz, mas eu estou em transição, e eu não sei se faz sentido pagar antes de ler e tal, eu inovei. E aí eu fiz essa landing page que chama anticarreira.com.br, e quem baixar pode ler e pagar só depois de ler quanto e quando quiser. Esse é o Instituto Ponte, que a gente apoia também, via Init, que me faz me apaixonar ainda mais pelo Espírito Santo. O Bartiro faz um trabalho incrível. Sou colunista da HSM Management. Quem quiser, já faz uns 3 meses, quem quiser entra na HSM Management, vai ler as colunas. E aí eu pensei, putz, mas falta um hobby, né? Será que tem algum hobby que eu transformei em trabalho? E aí tem a Init. Sou tão apaixonado pelo trabalho de busca de executivos e desenvolvimento de liderança, coaching, mentoring, que se eu jogasse na lota e ganhasse, certamente eu continuaria fazendo o que eu faço. Então, para deixar claro para quem está ouvindo a gente, a Init faz Executive Search para posições de top management, CEO, vice-presidência, diretoria, faz assessment para planejamento de sucessão, faz a sucessão de CEO, que junta os dois de cima, né, o assessment das pessoas internas
e a busca no mercado também, para tomar decisão pelo melhor do mercado para aquela posição. A questão do anticarreira ficou muito forte também, sessões individuais de mentoring, de aconselhamento, de advisory, para líderes, né, para CEOs, para conselheiros, as palestras que eu já citei, né, isso que a gente faz. E como headhunter, o que eu busco são intraempreendedores. Então, para quem está dentro de uma empresa, treina dentro e treina fora. Tem muita oportunidade de intraempreender dentro das empresas, de provocar, de trazer soluções novas. E o que eu sempre digo, põe alma no que faz. Fica muito claro, pelo menos para mim, quando eu converso com alguém que põe alma no que faz e quem não põe alma no que faz. Então, para cumprir nosso tempo, né, filosofando e concluindo, trazendo aí o Rodan com o celular na mão, falando de propósito, né, e a definição que eu mais gosto de propósito é que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. Se propósito é o que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui, eu deixo uma pergunta de qual é o seu propósito. E ao longo da conversa, né, até o meio dela, a gente falou de medo, de vazio, de caminho estreito. Agora a gente fala sobre o que deixar de legado para o mundo, né, através de propósito, fala de fazer as coisas com excelência, falamos de colocar alma e falamos de participar da vida de uma forma ampla. E a palavra que sintetiza tudo isso, é a mentalidade que eu quero que todo mundo tenha daqui para frente, é uma mentalidade de anticarreirista, não uma mentalidade de carreirista. E a gente falou que ia falar de futuro, né? Então eu fui para Aurélio para ver a definição de futuro. O futuro é o tempo que se segue ao presente. O futuro é o conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir, destino, sorte. Eu acho interessante que tem muita gente que fala que sabe como é que vai ser o futuro, né? O novo normal. Eu já estou chamando de novo anormal, porque acho que o que rolava antes era normal, o que está acontecendo agora, sem dúvida, é anormal, e o que vem depois, não espero que seja normal. Acho que vai ser anormal, e o fato de ter caído nossa conexão no começo da nossa conversa já mostra que talvez os encontros pessoais também sejam importantes, são diferentes, talvez possa coexistir as coisas que a gente está aprendendo agora na pandemia com o resto. Então, eu não me arrisco a prever o futuro, mas eu entendo que a gente tem que continuar desenvolvendo aquelas habilidades, porque as tarefas, ainda bem, espero que as máquinas possam fazer pela gente, porque o trabalho que não é humano deve, sem dúvida nenhuma, ir para a máquina, para liberar a gente para fazer coisas que geram mais valor. Então, a pergunta de $1 milhão, né? Achei essa nota e dei um double check. Essa nota é só de brincadeira, ela não existiu, ela nunca foi emitida, né? Mas tem uma pergunta de $1 milhão. Qual é o futuro da indústria, né? E aí eu trago a resposta por $5. Por que $5? Porque a frase que eu vou trazer agora ela é atribuída ao Peter Drucker e ao Abraham Lincoln. A melhor maneira de prever o futuro, sem dúvida nenhuma, é criá-lo. Então, ninguém melhor do que os líderes das indústrias para criarem seus próprios futuros. Com isso, eu vou encerrando, falando quem gostou, espalha, aposta, coloca o hashtag anticarreira, contrata a Init, compra o livro na Amazon. Aqui estão os canais em que vocês podem conectar comigo. LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify. Quem estiver ouvindo a gente agora, 104 pessoas, eu vou fazer um sorteio amanhã, no final do dia, no post, sobre essa nossa live de hoje. É um post que eu fiz, vou até pegar meu celular aqui. Eu acho que eu fiz esse post ontem. É um post com a imagem do futuro da indústria, minha foto. É um post que eu fiz ontem, um post que eu fiz há um dia. Quem for lá agora, comenta com hashtag anticarreira, hashtag eu quero o livro. E aí vai estar concorrendo a um livro dentro dessa ferramenta, e depois o Fins e o IDES vai falar qual é a mecânica também para o sorteio.
passo a palavra, Marcelo. Para mim foi um prazer poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo que está nos assistindo. Ok, Joseph. Então, bem integrante, bem estimulante a sua palestra, sempre trazendo novidades. Acho que faz muito pensar um pouquinho, né? Acho que podia trocar algumas ideias, depois passar aqui. Já temos algumas perguntas aqui discutindo. Acho que talvez aqui eu pegar o gancho seu dessa última fala. Acho que tem a Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo. Ela tem muito essa concepção, esse conceito de que ela precisa criar o seu futuro. Então, os diversos programas aqui que a gente tem feito nos últimos 3 anos, eles pensam de fato como criar o futuro. Então, a gente tem um programa Indústria 2035, que na verdade não é saber qual é o futuro da indústria em 2035, mas sim, na verdade, olha, quais são os cenários que a gente pode criar, quais são os futuros que a gente pode criar. E é um projeto muito dinâmico. Quando a gente cria também um hub aqui de inovação, buscando atender a diversos problemas no dia a dia, a gente está, na verdade, tentando criar esse futuro que está por vir, né? Ainda mais agora com essa epidemia, com essa pandemia, nos trazendo milhões de novidades. Como é que vai ser essa coexistência, né? Como é que vai ser a sua pergunta, esse novo normal? Acho que é bem interessante esse tipo de questionamento. Acho que sim, só para dar uma coisa que talvez como economista, mas a minha carreira também é um pouco sinuosa, não sigo uma única carreira, eu vou trocando um pouquinho entre gestão e economia, mas acho que talvez a gente tenha que pensar um pouquinho quando você traz aqueles dados lá, comparando o Brasil com outros países. É verdade, esses países eles passaram por uma transformação digital, estão fazendo uso mais da robótica, mas a história da evolução deles é uma história bem diferente da nossa, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente pode criar esse mesmo caminho que a Coreia do Sul fez a partir da década de 60, como é que o Japão modificou a partir da Segunda Guerra. É uma provocação interessante, mas a gente tem que pensar um pouquinho que aqueles países todos são países desenvolvidos, a gente é um país de desenvolvimento, e aí a gente precisa de fato também de pensar como é que vai criar esse futuro para esse país. Segundo aqui me diz aqui, a turma, eu preciso passar as perguntas para você. Uma delas aqui, o Fábio Campos, agradeço aí a participação do Fábio, instrutor do Senai aqui do Espírito Santo. Sim, hoje, o quanto está custando para as empresas que estão se reinventando? Ou melhor, qual é o preço da reinvenção? Essa é um pouco a pergunta do Fábio. E é lógico aqui elogiando aqui a sua palestra. Então, um pouquinho dele está, no fundo, ele quer saber, né, dado que todo mundo tem que se reinventar, o quanto isso custa, qual é o preço dessa reinvenção? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo elogio da palestra. O que vem na minha cabeça é qual o preço da não reinvenção, né? O mundo muda tanto que quem não está se reinventando, pessoas e empresas, acho que são as que pagam o preço mais alto. Eu acho que a minha resposta com essa pergunta. Eu tenho, às vezes assim, eu vou falar um pouquinho aqui para o Fábio. Acho que tem uma coisa que, assim, eu li um consultor atrás de empresas há uns 7 anos atrás, em que ele, assim, eu acho que o preço da reinvenção é o fato de você estar sempre assim, antenado. Ele chamava até, você tinha que estar a paranoia produtiva, né? Você tem que estar sempre atento, como o mundo é muito incerto, você tem que ter uma paranoia produtiva. Basicamente, ele dizia o seguinte, olha, a receita dele, assim, você tem que ter sempre um plano de contingência. Na verdade, nada mais é do que aqueles seus planos A, B e C. Você tem que ter vários planos, porque dado que o futuro é incerto, é isso. Mas também uma coisa que ele dizia muito, e eu acredito muito nesse tipo de trabalho, é que além de você pensar diversos planos de contingência, você também saber que você tem um time bem preparado. Você tem que ter um time melhor até para te ajudar com diversas especialidades, melhor do que você até. Então, a gente, muitas vezes, por onde a gente passa, a gente tenta criar times, né? Imagino que você faça o mesmo aí na sua anticarreira. Você tenha várias pessoas que possam estar... São melhores até em você em algumas habilidades, mas que te auxiliam no seu propósito. E, enfim. Sim. Marcelo, acho que esse cara é o Jim Collins, não? Do Productive Paranoia, exatamente. ele, né? Uma entrevista dele, o Jim Collins.
eu gosto E aí bastante. o Jim Collins também, ele fala um negócio que eu acho incrível. Ele fala, não tenta motivar as pessoas. Contrata já pessoas motivadas. Só que o mais difícil, que deveria ser o mais fácil, é o seguinte: contrata pessoas motivadas e não desmotiva elas. Então é muito comum pessoas chegarem querendo inovar e o líder falar, não, aqui não dá certo, não tenta, não vai, não faz. Não. Então, qual o preço da reinvenção? A reinvenção é mais barata do que parece, muitas vezes. É não desmotivar as pessoas motivadas. É um bom ponto, bom ponto. Tem aqui o Breno, ele pergunta assim, qual será a interação dinâmica entre a anticarreira e a inovação? Olha, ele levantou a bola, parece até que o Bruno é meu amigo, porque a interação é integral, né? Eu vou dar um exemplo da própria Init. As pessoas da Init, seja associate, seja sócio, seja conselheiro, todas têm uma mentalidade anticarreirista e têm uma anticarreira. E elas acabam trazendo soluções, meus sócios e associates e assistentes trazem soluções muito mais inovadoras do que tivessem pensando só dentro da caixa. A gente fala lá na Init, né? Tem muita gente que fala, nossa, vocês pensam fora da caixa, né? A gente fala, que caixa é essa? A gente explodiu a caixa, não tem dentro e fora da caixa. Tem simplesmente pensar e testar as hipóteses e criar e fazer as perguntas, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu estudo muito liderança, e uma das conclusões que eu cheguei é que o papel da liderança é fazer as perguntas, não é o de dar as respostas. Fazer as perguntas e chegar nas respostas junto com o time. Então, anticarreira e inovação completamente interconectados. Quem não tiver mentalidade anticarreirista vai estar no caminho estreito, olhando para o passado e para o que já foi feito antes. Uhum. Tem uma coisa também que acho que, pegando o gancho aqui na sua resposta, e acho que tem a ver um pouco com inovação e tudo mais, eu estava, nesses tempos assim tão complexos, assim, eu gosto muito de ler sobre guerras, né? Então, estava lendo um pouquinho, relendo, na verdade, um livro sobre o exército alemão da Segunda Guerra e Primeira Guerra mundiais. E aí o exército alemão, ao contrário do que as pessoas pensam, ele era muito inovador, né? Ele era pouco hierarquizado, ele tinha muito. Mas tem uma frase, se eu não me engano, de um general que eu esqueci o nome agora, mas depois eu passo. Assim, improvisar é essencial, mesmo numa guerra. Então, assim, improvisar, inovar, é sempre uma coisa importante de ser feita, ainda mais agora em momentos como esse. Então, a gente está, de uma certa maneira, numa guerra, né? Uma guerra contra um vírus invisível, e as pessoas têm que se reinventar, improvisar, é essencial. Deixa eu passar mais uma pergunta aqui. O telefone sempre fecha, mas agora eu consegui pegar. Tá aqui só uma. Não tem pergunta, é só um parabéns afins ao presidente Léo Castro para essa iniciativa, um ótimo tema. Aqui só isso, não tem nenhuma pergunta a mais. Acho que é isso. Como é que nós estamos no nosso tempo? Então, assim, acho que perguntas a gente tem mais, Joseph. A gente pode trocar algumas ideias, ou a gente pode, assim... Acho que, assim, eu queria fazer para você uma pergunta. Você já deu a dica de que, olha, eu não estou pensando... As pessoas estão muito preocupadas com o novo normal, mas, na verdade, a gente não sabe quem é esse novo normal, né? Então, assim... Mas você tem, assim, eu tenho achado que a gente vai ficar num mundo meio, assim, como você mencionou, né? A questão presencial vai ser importante também, né? Você tem a questão da conexão, no nosso caso específico aqui. Eu acho que vai ser um mundo meio misto, a gente não sabe muito bem para onde vai. A gente tentar acertar esse futuro é muito mais importante, talvez, criá-lo. Mas eu queria ouvir um pouquinho você, como é que está pensando você vê como é que é o novo não normal, o antinormal, mas como é que você está pensando um pouquinho aí os próximos meses ou anos com relação a esse pós-pandemia? Olha, Marcelo, o que eu enxergo é interessante, né? Desde que começou a pandemia, teve muita gente que me escreveu e falou, Joseph, está na hora de você começar a soltar mais e-mail para a tua base, dar mais palestra, porque essa é a hora do anticarreira.
vários posts de pessoas falando, caramba, parece que você sabia que a pandemia vinha, porque você escreveu sobre reinvenção, escreveu sobre lifelong learning, sobre aprender todo dia, escreveu sobre participar da crowd economy, sobre criar o próprio futuro, sobre não depender dos outros, sobre não esperar um emprego. E eu fiquei nas primeiras semanas meio reticente, eu não queria, sei lá, fiquei com medo de parecer oportunista, assim, de sair falando sobre anticarreira. A hora que as coisas se encaixaram um pouco mais, e as pessoas continuaram me pedindo e postando e falando, pessoas que eu nem conheço, falando, caramba, parece que o livro foi escrito para ser lido agora e para as pessoas começarem agora a entender que tem que ser adaptáveis, que tem que ser solucionadoras de problema, que reclamar não vai levar a lugar nenhum. Então, de acordo com quem teve contato com o meu conhecimento, que é muito difícil você se autoavaliar, né? Principalmente numa obra, numa ideia nova, né? Como a questão da anticarreira, de desafiar o status quo, quem teve contato com o pensamento diz que o caminho para o futuro é mudar a mentalidade, é ler o livro, é mudar a mentalidade. Então, acho que não é que eu previ o futuro, mas tá feito já. Tá Não, feito. a sacada, seja como for, a sacada foi bem interessante, veio a calhar, né? Se você não previu a pandemia, você previu que era necessário pensar o mundo do trabalho, a forma de encarar o trabalho de uma maneira diferente, né? Com todas essas possibilidades e com todas essas dicas sim, como você deve encarar a sua nova carreira é bem interessante. Eu vou passar aqui pro sorteio, é isso, galera? Como é que a gente faz? Posso passar para o sorteio aqui? A gente ir caminhando para o final? É isso? O pessoal está me orientando aqui. Você está aí sozinho, tem uma turma aqui me dando um. Você não sai Legal. você não sai fora do esquadro, porque eu sou um velhinho rebelde, né? Então, pessoal. Rebeldia é uma coisa importante para quem está ouvindo a gente. É importante, é importante. Ele? Tá bom, ó. Joseph, você quer um pouco falar mais a respeito, alguma coisa a mais que você tem que acrescentar? O time aqui está perguntando se como é que você quer falar alguma coisa a mais, alguma dica, ou a gente pode. Eu acho que as considerações finais, assim, uma lembrando, estou tentando tirar o. Lembrando, algumas pessoas já comentaram no post, eu vou dar aqui a imagem, o post é esse, algumas pessoas já comentaram. Hashtag anticarreira, hashtag eu quero o livro, quem estiver vendo a gente aqui agora, entre e comente que vai participar do sorteio. Essa é uma coisa. E a outra coisa é que, apesar de não dar para prever o futuro, a gente sabe que algumas coisas não vai mudar tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, o que eu estava estudando sobre a história do Espírito Santo, né, a questão do café foi muito forte. E a gente recebeu até aquele meme, né, que quando começou a pandemia, as curvas de máquina de barba, a barba cresceu, que as pessoas não fizeram, as necessidades de Uber, a conta do Uber desceu porque você ficou mais em casa. Tem muita coisa que mudou, mas o consumo de café, por exemplo, ficou estável. Por outro lado, a entrega tem que ser feita de uma forma diferente. Eu comprei café agora pelo e-commerce das empresas de café, né? Comprei uma cafeteira mais legal, não sei o quê. Então, muita coisa muda, mas algumas coisas se mantêm. A mudança não é toda ao mesmo tempo. E faço o link do Espírito Santo e do café, né? Que café foi muito importante, continua tendo uma importância relativa no Estado, né, de resolver o problema dos outros, de ter uma experiência boa e de ter a carga de cafeína. Falar que eu adoro interagir com o Espírito Santo, as pessoas estiverem nos ouvindo, seja através de algum serviço da INET, seja através de palestra, seja através de mentoria. Quando é com o Espírito Santo, eu tenho um carinho especial. E os capixabas sabem que é verdade. Quem tem muito capixaba que me conhece, dá para confirmar, sabe que eu não estou fazendo política. Então, essa é a chance de interagir com vocês.
da história do Espírito Santo que ocorreram aqui. Então, o Espírito Santo tem essa capacidade um pouco de, talvez, de se pensar e se reinventar de tempos em tempos. Tem várias novidades que aconteceram ao longo da história econômica do Espírito Santo que começaram por aqui. E juntando um pouquinho com a sua palestra, acho que é mais um momento da indústria do Espírito Santo mostrar um pouquinho a sua força, de se reinventar, pensar como é que ela pode encarar esse novo mundo que está por aqui. Então, a crise não é aquele senso comum, né, de que a crise é uma oportunidade. É difícil, tem que estar preparado para isso. Por isso que eu gosto tanto da mensagem de Jim Collins, porque ele traz essa questão da paranoia produtiva, né, de você estar sempre se preocupado em ter planos de contingência, pensar como é que o futuro pode ser incerto, e ao mesmo tempo ter um time preparado, e juntando aí com a sua reinvenção, de pensar várias formas de pensar o trabalho. Acho que vai ser um futuro, eu acredito ainda no futuro promissor para a indústria do Espírito Santo e para o Espírito Santo em geral. Acho que é um estado bem bacana, que ao longo dos últimos 20 anos se arrumou de uma maneira, seja nas instituições, seja na área fiscal. É um estado que está bem arrumado e pronto para crescer nesse pós-crise também. Bem colocado, Marcelo. Esse é um ponto que eu não tinha abordado, que acho que é um dos ingredientes que me faz também admirar bastante, um Estado fiscalmente responsável, né? Isso. É bem interessante, né? Aqui não sei, Jobs, na oportunidade que você teve aqui, é um Estado que se planeja muito, na verdade, e na ideia de que planejamento não é não é uma ideia de que planejamento é uma mera plataforma para mudança, né? Então, acho que pensando no planejamento, como é que eu vou me transformar? Não um planejamento achando que aquele plano vai se realizar na forma como eu planejei, mas sim um planejamento que me ajuda a transformar a sociedade capixaba. Acho que isso é bem interessante. Tem mais alguma pergunta aqui para o Joseph? Gostaria de saber se o Joseph conhece o modelo de gestão da Mercur do Paraná e se poderia comentar sobre. Não conheço, então não consigo. Mercur Paraná, não conheço. Vou me informar. Legal. E aí, gente? Já sai pro sorteio. Agora me liberaram para o sorteio, Joseph. Então estou aqui liberado para o sorteio. Acho que é importante. Serão 5 livros sorteados. O livro é Anticarreira. O autor é esse que te bateu um excelente papo aqui, Joseph Tepperman. É o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. Acho que é Anticarreira. Quem não for sorteado, compre, né, o livro. Acho que é interessante. E a gente pode... Está rolando o sorteio? O time está rolando o sorteio. Então vamos lá. Enquanto isso, a gente tem outros sorteios aqui. Serão sorteados 5 cursos do IEL, o Instituto do Aldo Loz aqui do Espírito Santo. 5? Disponíveis na lista abaixo. Eu vou ler um pouquinho aqui para todos vocês saberem e participarem desses cursos do IEL. Formação de auditor interno de qualidade, trilha de gestão de sistema de qualidade, o workshop Maestria nas Vendas, como aumentar nas vendas através do coaching, vendendo mais com mídias sociais, planejamento estratégico na prática. Eu só fiquei faltando que... Sim, se supõe que tem uma vaga para 2 cursos, né? São 4 cursos aqui, mas enfim, a gente vai sortear também hoje isso ainda? Sim. Então, assim, os participantes aqui da nossa live escolhem os cursos que querem participar. São 5, podem participar em 5 cursos, é isso? 5 vagas. Ok. E a turma aqui está controlando. Acho que é isso. A gente vai fazer o do livro agora. O do livro agora? Então, vamos sortear o livro aqui do Joseph. Muito bem. Oi? São 2 sorteios, vocês entenderam, né, gente? São 2 sorteios, mas enfim, o pessoal aqui lá, quem sabe faz ao vivo. Mas você acha que eu enxergo daqui, rapaz? Fiorella Nunes, sorteada. Isis Galdarte. Gaidardi. Thaísa Dili. Daniel Arraes. João Vitor Valdo.
Bom, Ganharam um livro. ganharam o livro. Muito bem. Agora a gente vai fazer isso. Ai, ai. Fazer live é assim, né, Jovem? É divertido, né? Tem que ser. Olha só, enquanto você estava fazendo sorteio, eu dei uma olhada aqui no meu WhatsApp. Eu não sabia se minha esposa estava chegando em casa, se era ela. Ouvi o barulho do elevador, assim. Não sei se ela está preocupada com a live para entrar. E aí eu vi uma mensagem do Paulo Lacerda, falando que adorou a palestra, mas que eu não citei, que eu tive no Fórum IEL de Gestão. Eu citei algumas vezes que eu tive aí com vocês. Há uns 6 meses atrás, só não tinha citado que o nome do fórum era IEL de Gestão e agora está citado, então deu certo. O Paulo é sempre assim. O Paulo nos chama assim, ele faz as provocações, né, do trabalho que ele fez. O Paulo foi um colega nosso aqui. Ele fez um excelente trabalho no IEL, na gestão. Ele reativou e meio que reinventou o fórum, usar a palavra de hoje. E o Fórum de IEL Gestão teve a capacidade de trazer pessoas como você para assim, trazer mais informação, conhecimento para o Espírito Santo. Mas o Paulo é sempre assim, ele dá aquela catucada básica para, olha, lembrem de onde você veio, ele faz isso também. Eu falo, Paulo, você que está assistindo a gente, lembra também que você já me fez isso no Fórum de IEL Gestão, enfim, eu já participei dele também. Legal, muito bom, já mandou o joinha aqui. Já mandou joinha? Então tá bom. Vamos lá. É o novo sorteio agora dos cursos do IEL. Vamos lá. Vencedores do curso do IEL. Tainá Malverde. Pedro Ribeiro Neto. Daniele Souza. Alessia Maria. Renzo Conalgo. Olha, eu diria que... Bom, depois a gente fala sobre sorteio, mas enfim, vamos lá. Acho que é isso, né, gente? Acho que a gente fez aqui. Eu queria chamar a atenção que, apesar de a gente estar assim, aqui, acho que live tem que ter esse momento de descontração, mas é um momento difícil para a economia do país, é um momento difícil para todos os industriais, que aproveitem também todo o conhecimento proporcionado aqui pelo Joseph. Essa questão de você se reinventar, de pensar o tempo inteiro de uma forma diferente, de ter vários caminhos e trilhas a percorrer, isso é importante. Eu queria deixar uma mensagem um pouco para a Federação das Indústrias. Eu estou aqui há 3 anos, mais ou menos. Eu fiz 3 anos sexta-feira passada e quando eu cheguei, botei aqui o pé no Espírito Santo. Conhecia, só tinha vindo aqui uma vez. E é um trabalho assim, que eu me orgulho muito de estar participando desse momento da Federação, porque a Federação está pensando de uma forma diferente como será o futuro da indústria. São vários programas, são os meus colegas do SESI e Senai tentando fazer coisas mais inovadoras, coisas assim, trazendo tecnologia para a educação, fazendo novos cursos. Foi o trabalho do Paulo Lacerda no IEL, melhorando muito o Fórum de Gestão, trazendo gente como você e outros diversos especialistas no mundo corporativo. A gente fez um trabalho também interno. E, por fim, acho que agradecer também, muito, muito bacana, agradecer essa área de inteligência que a gente conseguiu criar na gestão do Léo de Castro, que é a área de inteligência do IDES, onde eu estou lá tendo a oportunidade de trabalhar. E fazer, assim, talvez a minha palavra final sobre a gente pensar em líderes, né? Você falou que trabalha com líderes. Acho que eu gosto muito de... Sim, a gente tem que ter a ambição. Como eu sou um economista meio fiscalista, a gente é meio conservador nas finanças, mas muito ambicioso nas nossas metas de longo prazo. Então, a gente acha que é um pouco esse mix aqui que a gente vai tocando a vida. Enfim, acho que é isso. Não sei se, Jô, você quer falar mais alguma coisa a respeito. Senão a gente vai estar encerrando aqui a nossa live, mas eu queria deixar um agradecimento não só da equipe que o convidou, mas do presidente Léo de Castro, por mais essa participação aqui, abrilhantando aqui o nosso papo sobre o futuro do trabalho, agora o futuro do trabalho pós a pandemia. Para mim foi um prazer fazer parte. Eu vou deixar um abraço para o Léo, faz já um tempinho que a gente nos fala, está na hora da gente dar um alô. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. Legal, Joseph. Muito bem, a gente termina aqui a nossa live.
futuro da indústria e até a próxima. Tchau, tchau, José. Muito bem.